Bem, pessoal, vou aqui compartilhar a tela para a gente poder podemos aqui fazer essa atividade aqui. Compartilhar. Vou abrir então o trabalho aqui. E aí, pessoal, todo mundo vendo, gente? Pessoal, então vamos lá, né? Essa atividade aqui, ele tem, como eu tinha comentado com vocês, a minha ideia era fazer a gente relembrar os conceitos de dimensionamento de condutores elétricos, tá? Então, observando os dados da edificação abaixo, dimensione os condutores elétricos saindo do medidor instalado no térreo. Então aqui eu tenho o térreo, tá? Então esse medidor ele tem instalado nessa parte aqui da edificação, né? Aqui no primeiro térreo. E nós vamos aqui trabalhando aqui, ó, primeiro pavimento, segundo pavimento, terceiro pavimento, quarto pavimento, quinto pavimento, oitavo, nono, décimo, segundo é o reservatório. Então nós vamos até aqui na cobertura, que é o décimo, que é os cabos que a gente tem que dimensionar. Primeiro, o apartamento aqui, qual que é a seção nominal do condutor elétrico, que ao sair do meu medidor da CMYK, que está aqui embaixo, vai chegar até aqui, qual que é a seção nominal dele, e para cada um deles. Então, essa que é a condição de dimensionamento que nós temos aqui para essa condição. Então, se a gente vou abrir o Word aqui, se a gente lembrar os conceitos que a gente teve na aula passada, né? Então, o primeiro dimensionamento que nós temos que fazer é o dimensionamento por queda de tensão. É a capacidade de condução de corrente. Primeiro, capacidade mínima de condução de corrente. E para a capacidade mínima de condução de corrente com circuito de força, a norma já nos fala, é um cabo de 2,5 milímetros, então eu nem preciso fazer cálculo nenhum. Eu sei que para essa condição de um circuito de força, eu preciso de um cabo de 2 milímetros, 2,5 milímetros quadrados. A segunda condição é a gente dimensionar pela capacidade de condução de corrente. Então, a capacidade de condução de corrente, né? Capacidade de condução de corrente. Então, o que nós temos essa capacidade de condução de corrente? Primeiro, a gente vai ter que achar a corrente de projeto, que é a corrente IB. A corrente de projeto vai ser 35.000 dividido por 127. Isso aqui vai ser igual a... Vocês fizeram aí 35.000 por 127? Deixa eu pegar meu calculador aqui. Então, 35.000 dividido por 127 vai dar 275,59 amperes. Vocês estão vendo que está dando um valor de corrente muito alto, né? Eu exagerei nessa carga aí para ser uma residência de monofásica. Então, 275,5 amperes. Mas vamos calcular com ela, que fica apenas com uma questão de... Depois a gente chega no consenso. A corrente corrigida. A corrente corrigida vai ser 275
0,5 dividido. Aí nós vamos multiplicar pelo fator de temperatura, né? Então vamos voltar à fórmula aqui. Corrente de projeto, IB, dividido pelo fator de agrupamento, vezes fator de temperatura. Esse fator de temperatura e fator de agrupamento nós vamos achar lá na tabela da NBR 5410. Né? A NBR 5410, a gente vai na tabela 40, que é o fator de temperatura. Então a gente vem aqui na norma NBR 5410, nós vamos lá na tabela 40. Tabela 40, que é a página... Ó, cheguei rápido. Então aqui a temperatura, nós vamos adotar 35 graus. Então meu fator de temperatura de correção 0,94. Então na tabela 40, 0,94. 0,94. Então vou pegar 275,5 dividido por fator de temperatura 0,94 vezes quem? O fator de agrupamento. Então, se nós observarmos aqui nesse prédio, se a gente observar nesse prédio aqui, são quantos cabos que a gente vai ter aqui, olha, no pior trecho? A gente vai ter 3 cabos vindo para cá, né? Fase neutro terra para esse primeiro. Depois fase neutro terra para esse aqui, fase neutro terra para esse, fase neutro terra para esse. Então, se a gente for pensar nos trechos, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 10. Eu vou multiplicar isso por 10. Então, eu tenho 10 circuitos passando aqui, ó, no mesmo trecho. Eu vou ter 10 cabos fases passando aqui nesse primeiro trecho, 10 cabos neutro, 10 cabos terra. Então eu tenho um agrupamento de circuito aqui elevado. São 10 condutores, tá? 10 condutores. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então nós temos esses 10 condutores aqui. Então o que nós vamos ter que fazer aqui? Olha, consultar a tabela de fator de agrupamento. Essa tabela de fator de agrupamento da NBR 5410, vamos localizar a página aqui, a página 108 da 5410. Então na página 108 da 5410 eu tenho essa condição de fatores de agrupamento. Então aqui, ó, de 9 a 11, esse fator de agrupamento, ó, feixe ao ar livre sobre superfície embutidos em conduto fechado, camada única sobre parede, piso ou em bandeja não perfurada ou em prateleira. Camada única em bandeja perfurada, lá nós estamos usando uma eletrocalha, né? Então a gente vai estar utilizando esse fator aqui, olha, de 0,70, tá? 0,70. Então aqui eu vou usar 0,70. 0,70. 0,70. Então a minha corrente corrigida, ela vai ser 275, 275,5, 275,5 dividido por 0,94 vezes 0,7. Isso vai me dar uma corrente extremamente exagerada, esse aqui, viu? Tô querendo mudar esse valor. 0,94 vezes 0,70, 0,65, 0,65, 275,5. Vai dar uma corrente de 423 amperes. 423 amperes, tá? 423 amperes. Beleza. 423 amperes
foi a corrente que eu encontrei para capacidade de condução de corrente nessa condição aqui de um circuito monofásico, tá? Monofásico. Aí qual que é a seção nominal do condutor? Nós temos que olhar lá o critério, né, a distribuição, lá na 5410. Então lá na 5410 eu vou ter aqui os métodos de distribuição. Métodos de distribuição. PVC 70 graus. Qual que é o método? A gente está usando... Qual método que a gente vai estar utilizando para levar esses cabos até o pavimento, né, os pavimentos dos prédios? A gente está falando que está usando uma prumada com eletrocalha. Então vamos ver qual que é. Se é o método A1, se é o método B1. Olha, método condutores isolados em cabo em canaleta embutida em parede, cabos multipolar em canaleta embutida. Vamos ver o que a gente tem aqui em eletrocalha, cabos unipolares, condutores isolados, cabos condutores isolados ou cabos unipolares em canaleta fechada embutida no piso, cabos multipolar canaleta fechada embutida no piso. Não são. Aqui, olha. Condutores isolados ou cabos unipolares em eletrocalha sobre parede em percurso horizontal ou vertical. Então, o método que nós estamos utilizando para levar nossos cabos é esse aqui, ó. Esse método aqui, que é o método B1. Bem, se é o método B1, eu vou consultar na tabela lá embaixo, na minha tabela lá embaixo, que é essa daqui. Vou usar o cabo de PVC no método B1. Quantos condutores carregados que eu tenho? 2, fase neutro. Olha o valor da corrente que nós achamos, gente, 418, tá? 418. É um valor de corrente alto. E isso aí depois vocês vão ter que me explicar e a gente tem que resolver esse problema. Então, vamos lá, 418. 418, qual que será o cabo, hein, que nós vamos adotar aqui? Um cabo de 150 milímetros não suporta 418 no método B1. O método B1 está aqui, ó. 415, um cabo de 240 milímetros. Então teria que ser um cabo de quantos milímetros? 300. Olha só, 300 milímetros para a capacidade de condução de corrente. 300 milímetros. Então eu venho aqui, 423, cabo de 300 milímetros. Então olha só, pessoal, nessa situação, 300 milímetros. 300 milímetros. Você achou 10, ô André? milímetros. Então, para essa condição aqui, eu tenho um cabo de 300 milímetros, capacidade de condução de corrente, porque minha carga é de 35.000 VA. Agora eu tenho que analisar cada apartamento. Oi? O André cortando seu áudio aí. Então agora eu tenho que analisar. Agora eu tenho que. Isso aí. Eu fui lá na. Esses. Entendi. Tá. Já tem uns vídeos anteriores que já mostra passo a passo, tá? Mas aqui você vai entendendo. Eu peguei, eu calculei a corrente de projeto, que é pegar a potência, né, total. Nessa nossa atividade, o que eu fiz? Nessa atividade de fixação, já foi fornecido para vocês a potência que tem em cada apartamento. Vocês só estão dimensionando os cabos que vão sair do padrão e vão até o apartamento do primeiro pavimento, depois do segundo, entendeu? Só os cabos que vão chegar em cada apartamento.
tá? Aí eu coloquei uma carga aqui, ó, de 35 kVA, então, ou seja, eu já somei tudo, isso, 35 mil. Aí te dei o fator de temperatura, a forma que eles são, né, prumada em uma eletrocalha, para você poder identificar se o método é B1, se é o A1, e os fatores de temperatura e os fatores de correção por agrupamento. Vai olhar nas tabelas da 5410, tá? Aí agora nós vamos fazer o dimensionamento de quê? Por queda de tensão, tá? Queda de tensão. Então, para a queda de tensão, eu tenho que pegar a potência e multiplicar pela distância em metros. Então a gente vai fazer isso para cada apartamento, para cada um dos apartamentos. Então, olha, vou colocar aqui, primeiro apartamento, queda de tensão, tirar aqui, vou voltar, então, primeiro apartamento. Primeiro apartamento. Eu vou ter 35 mil vezes a distância em metros. Então, se nós olharmos aqui no desenho de fachada desse prédio, né? Qual que é a distância que eu tenho aqui? Elevação 0, e a elevação aqui para o primeiro pavimento está dada em milímetros, tá? Milímetros não, está dada em metros. 3,95, 10,05. Então vamos lá, está dado aqui em metros aqui. Então o que eu tenho aqui, ó? Só para a gente poder vocês entenderem a leitura do desenho. Então aqui, ó, elevação 0 e elevação 3,95. Então aqui é 3,95 metros. Então do medidor da CMI que está aqui até esse primeiro andar, eu vou andar quantos metros? 3,95. Então vou multiplicar os meus 35 mil por 3,95. Isso vai me dar 35 mil vezes 3,95. Vai me dar 138.250 watts metro. Watts metro. Primeiro pavimento. Qual que é a seção nominal dele, considerando 4% de queda de tensão? Aí nós vamos consultar a tabela, tá? Nós vamos consultar a tabela aqui, que foram as tabelas que eu mandei para vocês na última aula. Então, predial, aula 10/6, tabela. Essa tabela aqui, olha, para 4%, sendo que nós estamos encontrando um valor de 138.250 mil, 138.250 mil vai dar um cabo de quanto? 10 milímetros, tá? Então, um cabo de 10 milímetros para queda de tensão é o suficiente. Então, um cabo de 10 milímetros. Então, você estava no caminho certo, André. Então, aqui um cabo de 10 milímetros. 10 milímetros. 10 milímetros. Então, agora a gente tem que fazer isso, olha. Ctrl C. Copiar. Ctrl C. E vamos fazer aqui para o segundo apartamento. Então, para o segundo apartamento, eu tenho a mesma carga, porém agora, olha, qual que é a distância que eu tenho aqui? 0 vezes, agora aqui eu tenho 7 metros, não é isso? 7 metros, 3.950, chegar aqui nesse outro pavimento aqui, 7 metros. Eu nem estou considerando, tá, pessoal, 1,5 m da distância do cabo
do quadro de distribuição na parede, que eu teria que somar mais 1,5 m em cada andar. Eu nem vou considerar isso não. Então 7 metros. Então para o segundo andar aqui eu tenho 7 metros. 7 metros. Então vou multiplicar isso aqui por 7. 35.000 vezes 7. 245.000 watts metros. 245.000 watts metros. Consultando a tabela, 4%, 245.000, olha, um cabo de 16 milímetros atenderia. Então, um cabo de 16 milímetros. Cabo de 16 milímetros após a consulta da tabela. O terceiro apartamento, eu vou ter 3.500, 35.000, desculpa, vezes a distância de 10,05, tá? 10,05. 10,05. Então, eu tenho aqui 35.000 vezes 10,05, que vai dar 351.570. 351.750 watts metros. Consultando a tabela, 351.000, um cabo de 25. Cabo de 25 milímetros vai atender. O quarto apartamento, a seção nominal do condutor elétrico, isso mesmo, tá? É isso que eu quero que vocês percebam, que a distância está gerando um efeito aqui. Isso aí. Então aqui eu tenho 35.000, oi. Exatamente, do padrão a caixa de distribuição. Aí depois, por exemplo, você tem que calcular do disjuntor do quadro de distribuição até o chuveiro, entendeu? Do apartamento. E assim vai. Mas aqui a gente, né, vai dar uma certa diferença quando eu estou pegando o medidor até um determinado apartamento. Então vocês vão vendo que o último apartamento, né, a seção nominal do cabo ele tem que ser maior, né? Vocês estão vendo que a queda de tensão está provocando isso neles. Vamos continuar aqui, quarto andar, né? O quarto apartamento, terceiro, quarto, 13,1. Então aqui eu tenho 13,1 metros. 13,1 metros. Então eu tenho 35.000 vezes 13,1. Então deu 458.500 watts metros. 458.000 consultando a tabela de 4%. Olha só, vou manter o cabo de 25. Cabo de 25. Cabo de 25 vai atender esse apartamento aí também. Atender esse apartamento. Então, o cabo de 25 ainda está na margem. Está na minha margem ali. Então, 25. O quinto apartamento, eu vou ter a distância de 16,15 metros. 16,15 metros. Então aqui 16 e aqui 15. Então 35.000 vezes 16,15 vai me dar 565.000
565.250. 565.250, consultando a tabela, olha, 467.654. Então ainda eu posso manter um cabo de 25, não tem problema nenhum. Vou manter o cabo de 25 ainda, que ele vai suportar essa queda de tensão. Então, o quinto apartamento, olha, esses apartamentos aqui, eu posso lançar cabos de 25 para eles. Não alterou em nada ainda eles suportam essa queda de tensão. O sexto apartamento, né? O sexto apartamento, eu volto novamente a olhar a minha distância, 19,2. Então, vou multiplicar aqui por 19,2. Então, 35.000 vezes 19,2 vai dar 672.000 watts metros. 672.000 watts metros. Olhando a tabela, 4%. 672.000, eu já vou ter que mudar aqui, olha, o de 35 já não vai ser suficiente, eu vou ter que mudar para um cabo de 50 milímetros, tá? Cabo de 50 milímetros. 50 milímetros. 50 milímetros. No sétimo andar, Ctrl C, Ctrl V, sétimo andar. Sétimo apartamento, nós vamos ter uma distância de 22,25. 22,25. Então eu tenho 35.000 vezes 22,25. 787.500. 787.500. Consultando a minha tabela, 787.500, eu vou manter o cabo de 50 milímetros. No oitavo apartamento, vou olhar minha distância, atividade aqui, 25,3, tá? 25,3. Então aqui é o oitavo apartamento, 25,3. Então 35.000 vezes 25,3 vai dar 885.500. 885.500, consultando a tabela, mantém o cabo de 50 milímetros. Então, um cabo de 50 milímetros. Vamos para o nono apartamento. Nono apartamento. O nono apartamento, ele está distante 25,3. 25,3. Eu fiz confusão aqui, né? O oitavo coloquei 25,3. Atividade de fixação. Nono. O oitavo, sétimo, 22. O nono, 25,3. O nono, 22,25. O nono, 25,3. A gente acha que eu pulei um aqui. Nono, 25,3. 25,3. Calcular o décimo aqui, 28,35. 28,35. 28,35. 35.000 vezes 28,35. 992.500.
992.500 watts metros. Watts metros. 992.500 eu já vou precisar de um cabo de 70 milímetros, tá? Então um cabo de 70 milímetros. Então aqui eu já mudo um cabo para 70 milímetros. E provavelmente vai dar para o 11 e para o 12. Vocês vão fazer aí para mim quem não fez. 11 e 12. 11 e 12. Façam as contas aí e vê se vocês chegam no cabo de 70 milímetros. E aí, pessoal, chegaram nos cabos? Beleza, era isso que eu tinha já imaginado. Pessoal, vocês estão vendo que por queda de tensão, os cabos aqui sofreram uma alteração, né? Capacidade mínima é lógico que não vai ser. A gente não tem como adotar um cabo de 2,5 para alimentar esses apartamentos. Mas está vendo o cabo de 300 milímetros para alimentar um apartamento em 127 volts VCA? Está dando um cabo de 300 milímetros. Isso aqui, olha, não é uma coisa normal, tá? Então, a gente dimensionou por queda de tensão e fizemos dimensionamentos aqui para cima. Então, o cabo que deve ser escolhido para alimentar essa edificação é um cabo de quanto? 300 milímetros. Só que um cabo, né, é aquele que dá maior, a gente escolhe o condutor elétrico que dá maior seção nominal. Então, o cabo de 300 milímetros a gente vai adotar aqui. Isso aqui, 300 milímetros, é um cabo que não é uma coisa normal. Você nem consegue conectar isso num quadro de distribuição residencial.
Então, o que nós poderíamos fazer para alterar o dimensionamento desses condutores elétricos? O que vocês mudariam, o que vocês recomendariam na mudança na instalação? A carga vai permanecer a mesma, os 35, tá? Aí o que a gente pode fazer para tá reduzindo essa corrente, o valor da corrente? Exato, aumentar a tensão. E como que a gente vai aumentar essa tensão elétrica? Beleza. Três fases de 220, né? Vou colocar 127, né? Vou colocar um circuito trifásico 127. Ok. Vamos fazer as contas. Vocês lembram do cálculo do circuito trifásico? 35.000 dividido por raiz de 3 vezes, eu vou colocar, é raiz de 3, tá? Só que eu já vou colocar um número ali direto. Então, raiz de 3, que é 1,73, vezes 220, né? 3.500 dividido por 1,73 vezes 220. Todo mundo achou aí uma corrente de 91,96 amperes? Noventa e 91,96 amperes. Olha o valor da corrente agora, gente. Começa a ficar bem próximo da normalidade. Por que eu chamo a atenção de vocês com relação a isso? A gente ainda nós não estudamos ainda a questão da especificação do padrão de entrada, se é monofásico, se é bifásico, se é trifásico. Hoje, um padrão monofásico 40 A, a demanda dele para edificação é em torno de 5.000 watts. Isso é um chuveiro hoje, né? É um chuveiro hoje. Então, um apartamento desse com essa potência de 35.000 watts, né? É um mega apartamento, né? Uma potência bem elevada. Eu preciso de colocar isso no circuito trifásico, tá? No circuito trifásico 91,96 amperes. Aí vai mudar alguns parâmetros. Por exemplo, o fator de temperatura permanece. Agora esse 0,70 também vai permanecer porque aqui já está dando para mais de 12 condutores. Então vamos corrigir essa corrente aqui, olha. 91,96 91,96 e nós vamos corrigir isso aqui, 91,96 vezes 0,94 vezes 0,70. Dá 0,658, 91,96 dividido por 0,658, que vai dar 139 amperes, tá? 139 amperes. Então, se a gente volta lá na NBR 5410 e a gente volta a consultar a coluna
B1, 194 amperes, 139 amperes. 139 amperes aqui no método B1, olha só, um cabo de 50 milímetros é o necessário, tá vendo? Cabo de 50 milímetros é o necessário para fazer essa alimentação. Aí vocês estão observando que eu estou usando um cabo de PVC, né? Se eu quero restringir mais ainda essa seção nominal, o que eu faço? Eu vou usar um cabo de EPR, tá? Isolação EPR em B1, que suporte 134 amperes. Ó, o cabo de 35 milímetros já é o suficiente, olha. Para 134 no método B1. Eu poderia usar até o cabo de 25, olha. Até um cabo de 25 aqui para mim já tava legal. Que é 133 amperes. Vai estar aqui, ó, 3 condutores carregados, olha. Então se eu altero o cabo aqui para EPR, eu posso usar um cabo de quanto? 25 milímetros. 25 milímetros. E aí, o que vocês concluem com essa história toda? Então olha só, se eu usar um cabo de PVC, então a gente calculou lá com aquele monofásico, aí a gente sabe que nós partimos para fazer o cálculo do sistema trifásico, porque não é normal, vocês quando achar um valor desse de cabo aqui de 300 milímetros para ligar um apartamento, tem algo errado, tá? Tem algo errado. Então a gente chegou aqui numa corrente de 92,96 e uma corrente corrigida de 139 amperes. Se eu uso um cabo de PVC, isolamento PVC, no método B1, PVC no método B1, 139 amperes, eu vou usar um cabo de 50 milímetros. 50 milímetros. Então vou usar um cabo de 50 milímetros. E se eu vou usar um cabo EPR, de isolação EPR, eu posso usar um cabo de EPR de método B1, 3 condutores carregados, 139, né? Então não de 25 não, de 35. Então eu vou poder utilizar um cabo de 35 milímetros quadrados. 35 milímetros. Só que o método de queda de tensão deu aqueles valores lá que são maiores. Só que será que 4% está exagerado? Será que 4% está exagerado? Vamos ver o que a norma falava, nos orientava. Olha aqui, olha. Do quadro de medição, tá? Do quadro de medição. Até aqui, eu posso usar método A, eu posso usar até 5% de queda de tensão nesse trecho aqui, ó, somando tudo, 2% aqui e aqui 5%, então 7 por 5, eu posso até considerar que é uma queda de tensão de quantos por cento do QM até o QL, né, ou QF? 5%. Então se eu considerar um cabo, olhar uma queda de tensão de 5%, provavelmente eu vou conseguir ainda reduzir essa seção nominal de condutores elétricos e vou estar ainda dentro da norma. Vou estar dentro da norma. Então o que nós vamos analisar aqui? Olha, para o primeiro apartamento,
o primeiro apartamento, eu não posso usar um cabo de 10 milímetros, tá? Eu tenho que usar um cabo de 35 milímetros. Eu posso usar um cabo de 35 milímetros EPR ou PVC 50. Aí o preço, né, a viabilidade de preço entre um e outro que vai fazer a diferença para mim. Só que trabalhar com um cabo de seção nominal mais reduzido é melhor, é bem melhor. Então 35 milímetros, eu adotaria o EPR 35, a não ser que o Sérgio fala que o preço aqui é muito alto. Exatamente, exatamente. Então eu ia lançar o EPR 35. O segundo apartamento, olha, tá dando queda de tensão 16, tá? Eu tenho que adotar os 35. O quarto apartamento está dando 25, mas eu tenho que adotar 35. Então vocês vão observar o seguinte, olha. No sexto apartamento, eu já não posso usar para queda de tensão os 35. Aqui, olha, no sexto apartamento eu já preciso ser um cabo de 50. O sétimo apartamento, outro cabo de 50. Outro cabo de 50. E outro cabo, e os demais cabos de 70. Eu já não consigo trabalhar com um cabo de 35. Então, para cada um desses andares, eu vou ter que especificar, né, a partir, né, do que ocorre a corrente, a seção nominal, a partir do sexto andar, eu já vai entrando o critério de capacidade de condução de queda de capacidade de queda de tensão. Então, do sexto andar em diante, a gente tem queda de tensão, o dimensionamento de cálculo é queda de tensão. Queda de tensão. Então, né, esse exercício a gente tira como uma lição o seguinte: a potência está bem elevada, tá? Por uma edificação apartamento. Eu passei uma tensão bem elevada, isso foi de propósito. Eu tenho aqui o nível de tensão que foi dado de 127 volts. É o nível de tensão que, se a gente alimentar uma carga dessa aqui, a gente tem que usar uma seção nominal de cabo absurda, que é impraticável para você fazer uma ligação dessa. No momento que o simples fato de eu usar um sistema trifásico 220, eu já consigo uma corrente menor, de 91,96 nominal, eu consigo fazer uma correção dela de 139 ampere. E se eu uso esse tipo de isolamento diferente, eu já consigo ter uma redução ainda mais da seção nominal. O objetivo de reduzir cada vez mais a seção nominal, mas de uma forma coerente, né? De uma forma coerente, de uma forma normativa, seguindo norma, é você ter flexibilidade de lançamento e reduzir custo. Um cabo de 300 mm PVC e um cabo EPR de 35, eu te garanto que o tipo de EPR é bem mais barato, bem mais barato. E respeitando o critério de queda de tensão. Então eu calculei a queda de tensão em cada um deles. Nós calculamos a queda de tensão em cada um deles. Aquele que ultrapassa os 35 milímetros, eu já tenho que adotar os 50. Aí não tem jeito. Vou usar 50 milímetros para esses demais apartamentos aqui. Pessoal, ficou alguma dúvida com relação à metodologia de dimensionamento de cabo? Porque isso agora... Ficou, o André? O André estava com mais dúvida. Oi? Isso. Aqui, você fala nas quedas de tensão, né? Isso, PVC. 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 Tudo de PVC, tá? Aqui você já pode usar o de PVC, não tem problema não. Não, porque é porque não, porque aqui já entra a condição de queda de tensão, não entra a capacidade de condução de corrente. O PVC e o EPR, ele vai influenciar
no critério de capacidade de condução de corrente, porque eu tenho um fator de temperatura aqui, entendeu? Aí por isso que ele vai influenciar. Agora, a queda de tensão não, você vai usar o isolação PVC. Isolação PVC. Beleza? Que ambos vão ter queda de tensão. Você vê que o de 35, olha, ele não vai suprir a queda de tensão, tá? Ele não vai suprir a queda de tensão. Ele não supre queda de tensão. E a gente pode aumentar nessa queda de tensão para 5%. Então eu acho que esses cabos aqui, eu acho que ainda, se a gente passar isso aqui para, vamos ver aqui a tabela. O sexto andar está dando 672 mil. Aí eu vou usar a tabela lá de baixo, a outra tabela, né? 220 volts. 600, olha só, 600 vai dar um cabo de 10 milímetros, tá vendo? Eu já altero todo o meu parâmetro aqui de cálculo, ó. Então dá um cabo de 10 milímetros. O outro apartamento, vamos ver aqui os últimos apartamentos, quer ver? Vamos ver aqui. Qual que foi o valor que vocês encontraram de watts metros para os últimos apartamentos? Vocês que fizeram as contas aí. Qual que é o valor de watts metros que deu aqui, ó, no 11? Esse valor aqui, olha. Qual que foi esse valor que deu aqui no 11 e 12? O valor do watts metros que deu aqui no 11, no apartamento, no 11º andar. Isso. Aí você já vai olhar a tabela 220, tá? Aí os valores aí vão alterar. Foi 1.169. É 1 milhão, não? Milhão. Então, 1.169. 1.169. Então, olha só, André. 1.169. 1.169. Ó. 1.750, tá vendo? Aqui. Olha, dá um cabo de quanto? 25 milímetros. A gente vai ter que recalcular isso aqui, ó. Aí dá um cabo de 25 milímetros. Quando eu mudo a minha tabela para 220, aqui dá um cabo de 25 milímetros. Então pensa comigo, se no meu último andar, no último andar aqui está dando 25 milímetros, você concorda que eu vou poder lançar todos os apartamentos de 35? Todos os apartamentos podem ser de 35. Por quê? A queda de tensão aqui agora, no momento que eu passei ela, aqui foi 127, ó. 127. No momento que eu começo a trabalhar com o circuito trifásico 220, a minha queda de tensão já permite usar um cabo de 25 milímetros. Tá vendo? Ó, 5%. Coluna de 5%, tabela dos 220. Olha só, 1.169, 1.122, olha lá, 1.754, 25 milímetros. Então, um cabo de 25 milímetros atenderia por queda de tensão até o último andar. E por capacidade de condução de corrente tem que ser um cabo de 35 EPR. Aí ficou coerente, entendeu? Aí agora ficou coerente a ligação desse prédio. Esse prédio agora aqui ele fica coerente com isso aqui, ó. Todos os meus cabos, né,
que vão fazer essa aprumada, que é os cabos subindo aqui até lá em cima e derivando para cada andar, né? Cada andar aqui eu vou derivar um cabo, os condutores. Pode ser todos eles uns cabos de 35 milímetros. 35 milímetros. Oi? Exatamente, porque jogou no sistema trifásico. Você entendeu, Elcio? Se a gente fala, por exemplo, no sistema de... Isso é prático, né? Imagina você chegar com um cabo de 300 milímetros dentro de um apartamento, de um quadro de submissão de um apartamento, de uma casa. Não tem como você ligar isso nos disjuntores, entendeu? Não existe isso. Né? Não existe, não tem como. Então a percepção foi, olha, esse apartamento ele não pode ser ligado com esse nível de tensão. Ele não pode ser ligado com esse nível de tensão. Aí o André sugeriu, vamos aumentar o nível de tensão. Então qual que é o nível de tensão? Vamos ligar trifásico 220. Aí o trifásico 220 resolve a situação. Porque eu abaixei a corrente ao ponto de ter um cabo de 35. E um cabo de 35 já não é tão exagerado para você lançar. Né? Isso usando EPR. Se for PVC tem que ser de 50. Aí eu optaria usar o de EPR, isolação EPR. Ok? E aí, pessoal? Esclarecido? Pode falar. André, repete a sua pergunta aí. Pode considerar. Estou ouvindo. Pode considerar a queda de tensão de 5%. Isso, só do quadro do. Para falar. Ô André, pode repetir. Isso, trifásico 220, tá? Você pode considerar 5%. Se você colocar 4% aqui também, ô André, olha só, para a gente ter uma margem de segurança, o 4% aqui vai te permanecer com o mesmo cabo, de 25 milímetros, tá vendo? Que a gente está com 1.169.000, aqui 1.403.000, tá vendo? Ó? É o mesmo cabo de 25. Então, um cabo de 25 milímetros te atende também no 4%. Está te atendendo em 4%. Então, pode considerar com 4% que você tem um limiar de segurança, tá? Você tem uma margem de segurança aí para não cometer esse erro. Aí depois eu vou explicar a vocês o software, né? Estou com a dívida com vocês com relação do link de software. Aí a gente faz uma simulação no software depois mais à frente. Tá? Eu passo para vocês na próxima aula. Ver se a gente programa para a próxima aula a gente fazer isso. Eu passo para vocês o software, né? Eu mando o link para vocês baixarem, quem quiser, instala no computador e eu dou uma ideia de como dimensionar através dele. Que aí vocês também têm esse parâmetro para poder trabalhar, que ajuda muito. Esse tipo de situação sem software é muito ruim. Você ficar fazendo só na mão é muito ruim. Porque o software você tem como alterar parâmetros, né? Então, você alterando parâmetros, você consegue ter uma certa visão do que está acontecendo com o dimensionamento do condutor elétrico do cabo. E a gente não pode exagerar no dimensionamento, né? A gente não pode diminuir de uma forma que vai depois gerar aquecimento no seu condutor elétrico, mas também você não pode superdimensionar ele. Você não pode subdimensionar e nem superdimensionar. Você tem que ser algo que seja justo, equilibrado. Tem um equilíbrio com relação a isso. Ok, pessoal? Podemos encerrar? Mais alguma dúvida?
DR também muda. Também muda, né? Você está usando... O que acontece? Você viu que a gente achou uma corrente nominal de quantos amperes ali, olha? De 140 amperes, não foi? Deixa eu voltar aqui, ó. Quando a gente corrige olha lá, 139 amperes, tá vendo? Corrente corrigida. Então o seu disjuntor tem que ser um disjuntor de 150 amperes que você vai achar no mercado. Então o disjuntor de entrada do seu quadro de distribuição lá vai ser 150 amperes. 150 amperes. E se você colocar um DR geral, ele vai ter que ser 150 amperes. Mesmo valor de corrente, tá? Você pode colocar ele até a mais, não tem problema. Por exemplo, eu tenho um disjuntor de 16 e vou colocar um DR de 25. Não tem problema não, tá? Não pode ser a menos, tá? Não pode ser a menos. Isso, igual ou a mais, nunca menor, tá? O que você tem que preocupar no DR é isso, é o valor da corrente dele nominal ser compatível com o circuito, né, do disjuntor, o valor do disjuntor, e a corrente de sensibilidade, né, que é 30 miliamperes. 30 miliamperes. Beleza? Pessoal, então obrigado aí, espero que a gente tenha esclarecido a dúvida de vocês e eu posto essa aula para vocês amanhã, tá bom? No YouTube aí, para vocês, quem perdeu assistir, quem quiser revisar, tá, ter a oportunidade de fazer essa revisão. E semana que vem a gente entra no assunto de dimensionamento de disjuntores, tá? Então eu quero já abordar dimensionamento de disjuntor, que é muito atrelado aí ao dimensionamento dos cabos elétricos. E depois dimensionamento dos eletrodutos, bandejamento, leito, né, largura desses componentes de infraestrutura elétrica. Bacana? Pessoal, então boa noite então. Fiquem com Deus aí. Até mais. Boa noite.